Eu vejo dois movimentos fortes, né? Um, a luta por espaço. Eu acho que caracteriza o fato de que os espaços não são muitos, né? E a gente quer ocupá-los. E essa representação por segmento talvez tendesse a diminuir as desigualdades de um segmento ter maior ou menor representação. Eu acho o seguinte, principalmente em relação ao jornal impresso, é muito importante ter um conselho de leitores. Eu acho que isso é importante em todo jornal impresso. Acho que esses modelos, os modelos de ouvidoria clássicos, que você tem o ouvidor, que ele vai lá e tal, é o ouvidor do jornal, eles são mais frágeis do que o conselho de leitores. E eu acho que os conselhos de leitores eles devem contemplar os 3 segmentos. Porque aí cada matéria é pensada, discutida e tal. Eu acho isso muito importante. Acho para os grandes jornais que não conseguem implementar com força, para o jornal laboratório ter um conselho de leitores é importante, e para a Ascom ter um conselho de leitores no seu jornal impresso, eu também acho importante. Mas eu também considero importante, como o Márcio colocou, a preservação da organização. Eu acho que os conselhos de leitores são super eficazes, mas a organização também tem de ser preservada. Eu acho que esse é um embate que sempre é o embate final da assessoria de comunicação, né? Tem informações que devem ser, eu acredito na clareza e transparência, no compartilhamento de informações, mas também acredito que a organização, em alguns momentos, principalmente nos momentos de crise, devam ser preservadas. Então, o Conselho de Leitores constrói isso de forma crítica e tudo, um conselho assim plural, com várias representações, são funcionários, são professores, são estudantes de graduação, pós-graduação, e fazendo aí uma boa análise. Costuma sair um bom jornal com isso. Eu acho que é uma ação muito saudável para o jornalismo a existência de um conselho de leitores. Bem, dando continuidade a essa questão da representatividade nos meios de comunicação, a pergunta é a seguinte: os estudantes e técnicos não possuem espaço para suas opiniões nos meios de comunicação da UFSJ. Como democratizar para todos os segmentos o direito de divulgação de divergências e concordâncias? Não há indicação direta para o debatedor. Pode, eu acabei de responder. Essa pergunta até, acho que ela complementa um pouco, né, a anterior. Eu vou dizer para vocês o seguinte: sempre tive um sonho, e que chegamos até muito perto dele, de tentar entender quais são os veículos mesmo de comunicação da universidade, de como eles podem realmente ser veículos, não de divulgação da universidade, como eles frequentemente são vistos, mas veículos baseados nos melhores princípios do jornalismo, que a gente acredita, nos mais nobres e nos mais importantes. Um jornal, uma rádio, uma TV, será que um dia a gente conseguiria ter realmente isso como veículos que servem a esta... Eu vou falar comunidade usando uma palavra que eu mesmo questiono, mas tudo bem. A essa comunidade acadêmica, né? Isso é uma coisa. A outra é a gente ter veículos institucionais que são de divulgação. Como é que esses limites não são, né? Evidentemente que eles são frágeis, e não existe um limite, né, exato em relação a isso. E esse é que é o problema, inclusive. Agora, teria que haver uma compreensão muito maior sobre a importância de ter uma abertura desses veículos, até com uma certa liberdade de pauta, que é controlada por conjuntos de pessoas de dentro da própria universidade, por todos os segmentos ali representados em conselhos, no formato que se quiser, né? Mas isso é fundamental, porque aí é que a gente tem realmente a instituição, né, se mostrando nesses veículos com seus conflitos, seus acordos, né, as suas questões, seus dilemas teriam também um lugar para aparecer.
E não apenas aquela divulgação, teria que caminhar paralelo. Mas é difícil demais de chegar, né, a esse formato. E vou dizer para vocês que talvez isso ainda fique no sonho, apesar da gente já ter visto ao longo, né, e ver ainda hoje, aqui e ali, em algumas universidades, exemplos muito bons. Né? A gente não quero dizer também que, né, não aconteça algo que é um pouco mais alentado e que dá um pouco de esperança para a gente. Né? Mas isso é o mais difícil. Será que um dia a gente vai conseguir isso? Ou a gente vai ter sempre, né, esses veículos, o que se decide, o que se mostra neles, apenas né, algo que, em tese, divulga a universidade? Porque divulgar a universidade, todo mundo está de acordo que tem que divulgar. Né? Todo mundo. Ninguém vai negar que tem que usar isso para divulgar, até para divulgar o que a gente faz de bom, todo mundo quer. Né? Agora, um veículo jornalístico mesmo, né, que tem a ver com a vida em público de tantas pessoas, milhares de pessoas que estão dentro dessa instituição, né, com todos os seus problemas, igual uma cidade. Né? Por que uma cidade? Porque a gente fica se perguntando por que uma cidade tem que ter um jornal? Qual que é a importância de ter jornal numa cidade? Né? Mesma coisa. Né? Por que nós não temos que ter? Mas, ao lado disso, isso é uma forma de canalizar mais as vozes, as diferentes vozes e as coisas que acontecem. Mas não é a única, inclusive nessa pluralidade toda, todo mundo está falando tudo ao mesmo tempo e tem liberdade de falar pelo Twitter, onde quiser. Né? Todo mundo está tendo sua voz por aí, em algum lugar. Agora, a voz na universidade, mais ou menos coordenada, eu acho que isso, inclusive, é um princípio que o jornalismo, o bom jornalismo, né, pode nos ajudar a prover, né, inclusive como um espaço de discussão pública sobre as próprias questões da universidade. Mas a gente está longe disso, e eu fico, às vezes, assim, meio cético mesmo, porque eu fico pensando, poxa, a questão do conservadorismo, será que isso não é algo que realmente está tão arraigado no ser universidade? Eu fico olhando, inclusive, em universidades estrangeiras, e fico assim, poxa, como que a universidade sempre puxa pelo lado conservador? Onde é que está? Né? Tem a ver com aquela coisa que eu falei para vocês da extensão. E eu fico pensando assim, olha, o ensino ele tende a ser conservador, é um negócio que puxa, né, para um certo conservadorismo mesmo, mais ou menos dependendo da situação. A pesquisa também, por incrível que pareça, pode ser a pesquisa mais avançada, mas cria ali, institucionalmente que eu estou falando, né, cria ali um ambiente que tem que, de alguma maneira, ser mesmo conservador, porque as coisas não podem. Pesquisa é coisa que demora anos, tem que ter investimento de anos, é complicado. Então, tem que haver, assim, as pessoas têm que ter uma certa segurança de que essa instituição ela vai se conservar também. Né? Não é, o conservador, eu estou dizendo muito nesse sentido. Tá? E, por outro lado, a gente vê onde é que está, então, a vitalidade, onde é que está o lado menos conservador. Eu só consigo ver o lado menos conservador da universidade a hora que a gente embrenha na extensão. Ali a gente vê a coisa palpitar, porque a gente vê a inovação acontecer na ponta do processo e no contato com as pessoas de uma maneira mais livre das amarras. Eu falo assim, olha, vamos ter mais atenção para isso, porque se a gente começar a pensar por aí, talvez a gente consiga resolver pelo menos uma parte desse sonho aqui, talvez a gente consiga concretizar. Enfim, me alonguei demais. Eu também, esse foi sempre um sonho meu, né? Como aluna, como representante discente, como representante docente, vários segmentos representados. Acho que o conselho de leitores, os conselhos dos programas, atenuam um pouco a assimetria, né? Atenua um pouco. Mas eu acho que é uma marca da comunicação institucional ainda muito forte, é a divulgação. É uma tradição da comunicação institucional, acho que não pode ser a única, mas é uma coisa forte. Como estudante, eu vivi muito fortemente, no jornal laboratório, a experiência de fazer um jornalismo que fosse muito crítico e que se colocasse criticamente em relação às questões da universidade. Eu lembro que o nosso professor de jornal laboratório era o Bernardo Cussins, que é um professor que escreveu o livro Jornalistas e Revolucionários. Consequentemente, o jornal laboratório foi fechado 11 vezes. Né? Toda vez que a coisa era mais polêmica, a gente ficava sem papel para a próxima edição.
Daí a gente fazia vaquinha, a gente ia lá, conseguia doação de empresas privadas, daí ia lá, a reitoria embargava o uso da gráfica, a gente imprimia numa gráfica, não sei o quê. Não foram momentos suaves, não foram, até que o professor saiu e tal, porque houve tanta pressão ali em cima. Enfim, mas eu aprendi muito de fazer um jornalismo crítico no jornal Laboratório. Eu lembro que era tão... A gente ficava horas discutindo a noite toda, tanto que eu casei com o editor, né? Meu colega de turma, que era editor, a gente acabou casando de tanto que a gente discutia sobre o jornal. Mas foi a experiência. O institucional, eu nunca vi chegar tão fortemente a isso, a essa radicalidade. Eu não sei se é uma característica dele, mas eu acho que ele pode ser atenuado, pode se tornar um espaço de maior acesso quando mais vozes forem consultadas. Bem, acho que estamos falando de controle da informação, né? E então, vamos para uma pergunta aqui que diz o seguinte. Em um texto de 2010 da UFPR, o Sindicato dos Professores coloca o problema da TV universitária da UFPR estar sob controle da assessoria. Por que devemos pensar que na UFSJ a rádio não entrará na mesma situação, já que o jornal e o site, que entram na mesma política de comunicação, são de controle da assessoria? Nossa, hein? Toda pesada, hein? Não, esse problema do controle, o problema a radiodifusão, ela tem que ser vista, inclusive, a teleradiodifusão universitária tem que ser vista até numa sei lá, a gente tem que olhar para eles de uma forma mais específica também. Existe uma longa discussão no país que transcende a questão das TVs universitárias e das rádios universitárias, que é a questão do acesso público, né? São as TVs públicas, as rádios públicas, de acesso público, etc. Então, existe toda uma corrente que tem defendido há muitos anos o acesso público, né, às emissoras públicas. Aliás, na verdade, acesso público é uma questão para todas as emissoras, já que todas são concessões públicas, no fim das contas, mas, mais especificamente, para a TV pública. A questão de TV pública, para mim, se aplica a essa discussão perfeitamente. Nós não estamos dando conta dessa discussão nem com as TVs públicas, que são aquelas mais... Como é que eu vou dizer? As TVs públicas que são as mais públicas. Não é bem isso que eu quero dizer, mas eu estou querendo me referir à Rede Minas, por exemplo. A grande discussão de TV pública teve muito presente nos anos 90. A TV Cultura enfrentou ela com muita bravura, né, lá em São Paulo, e hoje ainda consegue manter a duras penas seu caráter de TV pública, né, e, de certa maneira, essa discussão ela ficou meio enviesada, meio truncada, avançou em alguns sentidos, em outros não. Né, mas a gente tem toda uma confusão que se faz entre TV pública e TV estatal, o que é TV de acesso público. Né? Então, isso é só para exemplificar para vocês que entra nesse bojo, né, essa discussão. E tem toda uma corrente que coloca ela aí dentro. Então, é algo importante para a gente pensar. Né? Em que medida uma instituição pública que tem um canal, né, tem um veículo, como que ele trabalha a questão do acesso público a esses veículos. E são escolhas políticas que se faz, cada instituição faz, o governo federal faz com as suas emissoras de TV pública, de rádio públicas, né? Os governos estaduais fazem, né? Mas eu fico vendo, assim, por exemplo, toda uma luta que foi feita em relação à Rede Minas, eu fico pensando, quem controla a Rede Minas, no fim das contas, se o próprio conselho dela, a gente lutou tanto para ter o conselho lá, uma dificuldade enorme, né? Anos e anos batalhando para que ela tivesse esse caráter realmente público, onde o público estivesse lá de alguma maneira também representado, com todos os conflitos, as contradições, os dilemas que isso tem, porque não é fácil mesmo, não. Né? Tudo que é público tem isso mesmo, tem a contradição lá, tem a política lá, ué, né? Mas não é isso que a gente vê. Né? No nosso Estado, a gente não vê. Então, para mim, está dentro dessa mesma
do mesmo problema, e é uma questão muito importante, muito séria a ser discutida e uma decisão a ser tomada e institucionalizada dentro da universidade até onde for possível, né? Às vezes chega um limite também que não dá para ultrapassar, né, nessas negociações.